Nas videoaulas passadas, nós criamos já um código aqui dentro do nosso método de button login para verificar se o nosso usuário preencheu aqui as informações de forma correta aqui no nosso campo de login e no nosso campo de senha. E também nós já fizemos aqui a inserção do nosso código para verificar se o nosso usuário possui alguma conexão com a internet naquele momento ou não. Então, se ele preencheu as informações e se ele possui uma conexão com a internet, esse método aqui de login ele vai ser chamado e vai ser aqui dentro onde nós vamos estar inserindo o nosso código para fazer uma autenticação e então ser direcionado para a nossa main activity. E nessa nossa main activity vai ser onde nós vamos ter ali os botões para que a gente possa depois trabalhar com com o serviço de armazenamento do Firebase e também com o serviço de banco de dados. Então agora nós vamos estar inserindo aqui o código para fazer o login. Então para isso você vai abrir aí o seu Firebase aí na web, você vai clicar aqui no canto esquerdo em autenticação, vai abrir essa janela aqui para você e depois você vai vir aqui no canto superior nessa opção de ajuda e você vai abrir aqui documentos de autenticação para desenvolvedores. Vamos aguardar aqui. Essa é a mesma tela que nós já abrimos anteriormente. Aqui no canto esquerdo, você vai selecionar aqui o menu de autenticação. Depois você vai expandir aqui, clicando em Android. E depois você vai clicar aqui em primeiros passos com o SDK do Firebase. Ao clicar ali, vai aparecer essa janela aqui. E aqui ele vai te mostrar o passo a passo que você tem que estar fazendo. Então essa parte de importação nós já fizemos no começo das nossas videoaulas sobre autenticação. Então olha só, aqui está a nossa importação, que nós já fizemos. Agora o próximo passo que o Firebase ele indica é que a gente crie aqui uma variável. Ele está colocando aqui o nome dessa variável como Firebase Auth. Depois nós temos um outro passo aqui onde nós estamos inicializando a variável auth. E depois nós temos aqui um código para que a gente consiga criar um usuário com e-mail e senha. Tanto é, se você for traduzir isso daqui, ó, vai ser criar um usuário com e-mail e senha. Só que, como eu já disse para vocês em videoaulas passadas, nós não vamos estar criando um usuário com e-mail e com senha, tá? Mas está aqui o código que vocês podem estar utilizando. Nós vamos utilizar esse outro código aqui, ó. Olha só, sign write email and password. Ou seja, fazer login com e-mail e senha. Então vai ser esse código aqui que nós vamos estar utilizando, tá bom? Só que para que a gente consiga utilizar esse código, é necessário que a gente tenha um e-mail e uma senha cadastrados aqui no nosso serviço de autenticação. Então, como nós não vamos estar utilizando esse código para criar um usuário com e-mail e senha, então nós vamos ter que estar fazendo aqui manualmente. Então você vai vir aqui nesse menu de users e vai clicar aqui em adicionar usuário. Aqui você vai estar colocando o e-mail que eu vou estar colocando aqui, tá? Ele vai ser joni@gmail.com. Você não precisa colocar esse e-mail aqui, tá? Pode ser um e-mail diferente. Só que tem que ser um e-mail válido. Por exemplo, você não pode colocar aqui joni. Olha só, o Firebase na hora ele vai identificar que esse e-mail aqui não é um e-mail válido. Então você tem que colocar aí algum nome, @gmail.com ou @hotmail.com, mas um e-mail que seja válido, tá? Que tenha a expressão que realmente é o e-mail. Aqui nós temos que colocar uma senha. Aqui a senha que eu vou estar colocando é 10, 20, 30, 40. Olha só, veja que ele não deu nenhum erro. Se você colocar poucos caracteres, veja que aqui ele vai dar um erro informando que nós temos que colocar pelo menos 6 caracteres. Então aqui eu vou colocar 10, 20, 30, 40. Vamos clicar aqui em adicionar usuário. E pronto, veja que o nosso usuário aqui ele já foi preenchido, já foi inserido. Então aqui nós temos o e-mail do nosso usuário. Nós temos aqui o provedor, que é o tipo de cadastro que esse usuário possui. Então aqui o provedor é por e-mail e senha. E aqui nós temos uma identificação do usuário. Essa identificação do usuário aqui é muito importante que vocês anotem isso para que vocês não se esqueçam. Essa identificação aqui é como se fosse o RG desse usuário aqui do joni@gmail.com. Então essa identificação aqui ela nunca vai se repetir.
Então, se você tiver aqui 50, 200, 300, 1000 cadastros aqui de e-mails, cada e-mail vai possuir uma identificação diferente. Então, ela é única para cada pessoa, para cada usuário, tá bom? Então, isso daqui nunca vai se repetir. Bom, como vocês viram aqui, nós temos aqui esse desenho aqui dessa cartinha, informando que o provedor é por e-mail e senha. E como nós vamos estar utilizando esse tipo de login, nós vamos ter que estar vindo aqui nesse menu aqui de Cyan Método e vamos estar aqui ativando esse provedor aqui por e-mail e senha. Então, olha só, você vai clicar aqui em cima e vai ativar. Ao fazer isso, você vai estar dizendo que o seu aplicativo, que o nosso projeto, ele pode estar trabalhando com esse serviço aqui, ó, de provedor por e-mail e senha, tá bom? Então você é obrigado a estar ativando isso daqui. Então agora que nós já temos então esse nosso usuário aqui cadastrado, nós podemos então estar utilizando esse nosso código aqui, ó, que vai ser o código para que a gente consiga então fazer o nosso login pelo e-mail e pela senha. Então vamos seguir o passo a passo aqui do Firebase, que ele está indicando. Então primeiro nós vamos criar a nossa variável do tipo alf, e eu estou mostrando a documentação para vocês, para que vocês consigam também fazer a navegação pela documentação, tá? Porque a intenção aqui do nosso curso é ensinar vocês realmente a trabalharem com o Firebase. Então na documentação existe muito conteúdo ali que eles ensinam corretamente sem nenhum tipo de problema. Então o que eu vou estar inicializando, vou estar criando uma variável, ela vai ser do tipo Firebase alf. Olha só, se você veio do Java, se você colocar somente dessa forma aqui, ele vai gerar um erro. Se você colocar assim, para que o erro suma, você vai ter que inicializar essa variável aqui, alf, como sendo nula. E isso acontece, esse pontinho aqui, esse caractere aqui de interrogação, nós temos que estar inserindo ele para evitar do seu aplicativo quebrar às vezes, dar algum bug na hora que ele for utilizar a variável alf e ela não tenha sido inicializada. Então, se você já veio do Java, você já deve ter cometido esse erro algumas vezes, aonde você inicializava, que você criava uma variável, aí você não inicializava ela e você tentava usar ela. Então, na hora de você usar ela, ele dava um erro no seu aplicativo e o seu aplicativo simplesmente parava de funcionar. Então, no Kotlin, nós temos aqui essa forma segura, onde nós estamos inicializando a variável com um valor nulo. Então, você pode fazer nesse formato aqui, ou você pode fazer nesse formato aqui, ó, que o próprio Firebase aqui está te informando, onde você pode colocar aqui um late init. Se você colocar esse late init, o que vai acontecer? Você não precisa de null. Então vai ficar da forma que nós trabalhávamos lá em Java, onde você não precisa inicializar a variável, tá bom? Eu não vou colocar aqui esse late init, porque eu quero que você já comece a se acostumar com esse ponto aqui de interrogação, com esse caractere aqui de interrogação, tá bom? Então eu estou falando isso com aquelas pessoas que estão vindo do Java agora, estou falando isso somente para que vocês já comecem a assimilar aqui a linguagem do Kotlin. Então aqui nós temos agora o código para inicializar a nossa variável alf. Então aqui tem o código em Java e tem o código em Kotlin. Se você vier aqui no nosso onCreate para inicializar essa variável, olha só, você vai perceber que você pode inicializar essa variável nesse formato aqui, ó. Olha só, você pode inicializar a variável nesse formato aqui, que é como nós inicializávamos no Java, ou você pode colocar aqui simplesmente firebase.alf. Se você colocar somente Firebase e ficar em vermelho, quer dizer que ainda você não fez as importações. Então, por exemplo, deixa eu só apagar aqui essas importações para que aconteça aqui o erro. Olha só, se você colocar aqui Firebase e colocar um ponto e ficar em vermelhinho ali, olha só, então quer dizer que você não fez a importação. Então você vai clicar em cima e vai dar um Alt Enter e clicar aqui em Import. Veja que o erro sumiu. Depois do ponto você vai colocar alf. E pronto. Veja que agora a nossa variável foi inicializada também de forma correta. Então aqui, só ressaltando, você não precisa colocar esse nome aqui de alf, tá? Você pode colocar um nome diferente. Então agora que nós já temos essa nossa variável inicializada,
Agora nós podemos colocar ela aqui dentro e chamar o código para que a gente consiga fazer o login. Só que antes da gente começar a trabalhar com a nossa variável, vamos passar para dentro desse nosso método o e-mail que o nosso usuário preencheu e também a senha que ele preencheu. Então aqui eu vou colocar uma variável com o nome de e-mail. Você não precisa colocar aqui o nome e-mail, tá? Você pode colocar um nome diferente. Não tem problema, mas eu estou colocando o mesmo nome só para assimilar com o nome aqui que nós colocamos aqui na parte superior, tá? Onde nós colocamos aqui, ó, e-mail e senha, só para que você não se confunda. Então agora que nós já fizemos isso, eu posso pegar a minha variável alf e começar a trabalhar com ela. Só que antes disso eu só queria te explicar o que acontece nessa inicialização aqui, ó, porque é muito importante isso também. É muito bom que você entenda isso. Perceba que aqui no site do Firebase, para que a gente consiga ter acesso a essa nossa página aqui, ó, onde eu posso criar um usuário, onde eu posso ver a identificação do usuário, onde eu tenho o e-mail aqui do nosso usuário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui em cima de autenticação. Então a primeira coisa que eu faço aqui no site do Firebase é clicar em autenticação. Clicando em autenticação, eu vou ter essa janela aqui disponível para mim. E daí eu posso criar o usuário, posso ver aqui o e-mail do nosso usuário, ver a identificação dele. Então, esse nosso comando aqui, Firebase Alf, é como se eu estivesse clicando aqui em cima do nosso serviço de autenticação. Cliquei em cima de autenticação, apareceu aqui essas opções para mim. Fiz esse código aqui, Firebase Alf, então eu posso agora criar um usuário, eu posso ver a identificação desse usuário, eu posso ver o e-mail do usuário através dessa nossa variável alf aqui, ó. Então entenda que agora que eu inicializei a nossa variável alf, eu tenho todas essas opções aqui de criar um usuário, ver a identificação dele, eu posso fazer tudo isso através aqui de código, porque eu tenho essa variável alf aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, pegar a variável alf e utilizar aqui um comando aqui, create user right email and password. Ou seja, eu posso estar criando um usuário por e-mail e senha. Então eu posso aqui utilizar esse código agora e criar um novo e-mail e uma senha, criar um novo usuário. Então é como se eu fizesse isso daqui, ó. Tá bom? Então isso eu espero que vocês tenham entendido de início, que é muito importante que vocês entendam, tá? E agora na nossa próxima videoaula nós vamos inserir o código aqui dentro para que a gente consiga fazer o login, tá bom? Então até a nossa próxima videoaula.